Você já tentou dormir com o coração apertado, como se algo lá dentro estivesse quebrado, mas você não soubesse exatamente o que? Às vezes, a dor que carregamos não vem das feridas do corpo, mas das feridas da alma. Mágoas não curadas, palavras que nunca foram ditas, perdões que nunca foram liberados. E é assim que muita gente vive, com o rosto tranquilo por fora, mas por dentro há um silêncio gritando, pedindo socorro. É nesse lugar silencioso da alma que o perdão precisa chegar. O perdão não é algo leve de se falar, ele carrega peso, peso de lembranças, peso de lágrimas que não caíram, mas que moram ali, escondidas atrás do olhar firme. Talvez você já tenha se perguntado, como posso perdoar alguém que nem se arrepende? Ou, por que é tão difícil esquecer o que fizeram comigo? Essas perguntas são legítimas, são reais, e Deus não despreza a dor que mora nelas. A verdade é que o perdão nunca foi sobre o outro. O perdão é sobre você, sobre libertar sua alma de uma prisão que foi construída lentamente, cada vez que você revivia a mesma dor. Perdoar não significa concordar com o que aconteceu, significa escolher não viver aprisionado por isso. Há feridas que o tempo não cura. Só o perdão cura, só a entrega cura. E esse tipo de cura não acontece com pressa. Ela começa quando você olha para dentro e reconhece: eu preciso soltar esse peso, porque carregar isso está me matando por dentro. Jesus sabia o quanto essa luta seria difícil. Por isso, quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, talvez esperando ouvir um número razoável, algo como 7 vezes, Jesus respondeu algo que ecoa até hoje nas nossas almas feridas. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Jesus não estava falando de matemática, estava falando de libertação. Perdoar 70/7 é a linguagem do céu dizendo: enquanto houver mágoa, continue perdoando. Enquanto houver dor, continue entregando. Não por eles, mas por você, porque a paz que você tanto busca está escondida no ato de liberar o que você tem segurado por tanto tempo. O ressentimento é uma prisão onde o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa, você. E quando você perdoa, a chave gira, a cela se abre e você finalmente respira. Mas não espere que perdoar vá parecer justo, não espere que vá parecer merecido. Perdoar não é uma decisão que parte da emoção, é um ato espiritual. É uma escolha que você faz quando entende: eu não vou mais permitir que essa dor defina quem eu sou. Deus não ignora o que fizeram com você. Ele não fecha os olhos para a sua história. Mas Ele também não quer te ver sangrando todo dia por algo que já passou, porque Ele tem algo novo para te entregar. E não dá para carregar o novo com as mãos presas ao passado. Quando você diz: eu não consigo perdoar, o céu responde: mas você não está sozinho. O Espírito Santo é aquele que entra na parte mais escura do coração e começa a limpar, a restaurar, a desfazer os nós. Às vezes, o perdão começa como um sussurro, outras vezes como um choro cansado no travesseiro. Mas Deus ouve cada lágrima e nenhuma oração de libertação passa despercebida. Se hoje você está cansado por dentro, se sente que algo ainda te prende, feche os olhos por um instante, respira e ouça isso. Não é tarde demais para se libertar. Não é impossível e não depende do outro. Depende de você e da graça que Deus quer derramar sobre sua alma. O perdão é um processo e hoje pode ser o primeiro passo. Você já se viu esperando um pedido de perdão que nunca chegou? Talvez de alguém que seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido, ou de alguém que ainda está por perto, mas se recusa a reconhecer a dor que causou. Essa espera silenciosa corrói. É como estar preso a uma prisão cujas chaves você mesmo carrega, porque o perdão que liberta muitas vezes não depende do outro.
depende de você. E é nesse ponto que Deus começa a agir de maneira mais profunda. Perdoar, sem ter ouvido um "me desculpa", é uma das experiências mais solitárias que alguém pode enfrentar. É nadar contra a corrente da justiça humana e caminhar em direção a uma justiça celestial. Não é justo aos olhos do mundo, mas é divinamente libertador. Porque quando você libera o perdão, mesmo sem receber reconhecimento, você quebra o ciclo de dor que te mantinha acorrentado. E isso por si só, e já é um milagre acontecendo dentro de você. Deus não ignora sua ferida, mas Ele também não vai permitir que essa ferida defina a sua história. O perdão não é negação. Você não está fingindo que não doeu. Você não está dizendo que foi certo o que fizeram com você. Pelo contrário, ao perdoar, você está dizendo que a dor foi real, mas que o poder de Deus é maior. Você está entregando a justiça nas mãos dele e escolhendo não carregar mais um peso que não te pertence. Quando Jesus ensinou sobre o perdão 70 vezes 7, ele não estava dizendo para você aceitar o abuso repetidamente. Ele estava ensinando sobre a profundidade do amor e o poder de se recusar a alimentar o ódio. Cada vez que você libera perdão, uma parte da sua alma se levanta da poeira, uma parte do seu coração se torna mais forte e uma nova versão sua começa a florescer, mesmo que ainda entre lágrimas. Há pessoas que jamais reconhecerão o mal que te causaram. Algumas nem têm consciência disso. Outras preferem manter o silêncio como escudo para a própria culpa. Mas você não precisa viver acorrentado a isso. Você foi feito para voar leve. E o perdão é a tesoura que corta os laços invisíveis que te mantinham preso ao que te feriu. Perdoar não significa que você vai esquecer o que aconteceu. Significa que aquela lembrança não terá mais poder sobre você. Não vai mais consumir seus pensamentos. Não vai mais definir suas decisões. Não vai mais roubar sua paz. Você vai lembrar, mas não vai mais doer. E isso é liberdade. Você pode ter sido vítima, sim, mas você não precisa viver eternamente como refém. Existe uma nova identidade esperando por você, além do trauma, além da traição, além do abandono. Quando você decide perdoar, você passa a caminhar com um nome novo no céu: sobrevivente, curado, livre, e nada, absolutamente nada pode te impedir de viver a nova história que Deus quer escrever. Quantas vezes você já sentiu que a dor que carrega moldou quem você é hoje? Como se aquela ferida do passado fosse um crachá invisível colado no peito, e mesmo que ninguém veja, ela grita dentro de você: ainda está aqui. A mágoa vira companhia constante. O ressentimento se esconde por trás de sorrisos educados, e sem perceber, sua história passa a ser narrada a partir do que te machucou, não do que te curou. Mas a verdade que liberta é simples e poderosa. Você não é o que te feriu. Você é o que Deus está restaurando, mesmo nas partes mais quebradas da sua alma. Você já tentou esquecer, mas certas lembranças parecem vivas demais para morrer. Uma palavra maldita, uma traição inesperada, uma ausência que deixou buraco. Talvez tenha vindo da infância ou de alguém que deveria ter cuidado de você. E essa dor antiga se tornou um filtro. Agora, tudo o que você vê é por ela. Você desconfia antes de confiar. Se protege antes de amar. E até a fé já não entra com tanta força porque você teme se entregar e se decepcionar de novo. Mas o perdão é o que quebra esse ciclo. O perdão é a chave que abre a cela por dentro. A dor que você não entrega, você repete. Não importa o quanto você queira seguir em frente, algo sempre te puxa de volta. É como andar com pedras escondidas no sapato. Você pode continuar caminhando, mas cada passo vai doer. Vai atrasar, vai te cansar. E o coração vai se enchendo de cinismo, de dúvidas, de frieza. Mas Deus não quer que você sobreviva carregando pesos.
Ele quer te ensinar a viver com leveza, e isso começa quando você decide soltar. Soltar não é fingir que não doeu. Soltar não é se tornar indiferente ao que te machucou. Soltar é deixar de dar poder à ferida para definir quem você é. É declarar: isso me marcou, mas não me controla mais. É dizer: eu lembro, mas escolho não viver preso a isso. Soltar é confiar que Deus é justo o suficiente para lidar com o que você não pode controlar. E é saber que enquanto você perdoa, Ele trabalha em sua cura. O perdão é um processo. E tudo bem se hoje você ainda não conseguir perdoar por completo. Tudo bem se ainda houver mágoa quando você ora. O que importa é que você esteja disposto a caminhar nessa direção. Deus honra cada passo sincero em direção ao perdão, e mesmo os passos mais trêmulos, Ele transforma em libertação. Você só precisa começar, e Ele vai contigo. E quando você menos esperar, aquela lembrança vai perder o poder de te derrubar. Aquela pessoa que te feriu não terá mais espaço para ferir de novo. A mágoa que te consumia vai se tornar testemunho de superação. Você vai olhar para trás e entender que a dor não foi em vão. Ela foi o terreno onde Deus começou uma reconstrução linda dentro de você, e onde havia marcas de dor. Agora haverá cicatrizes de cura. Cicatrizes que contam não o que você sofreu, mas o que Deus fez com o que sobrou. Há dores que a justiça humana nunca vai reparar. Há feridas profundas demais para se costurarem com desculpas. Algumas pessoas nunca vão te pedir perdão. Algumas situações jamais terão uma reparação visível. E tudo isso te deixa em um lugar perigoso, o da espera. Esperar que o outro entenda, que o outro mude, que a vida compense, que a dor passe por conta própria. Mas quanto tempo mais você vai esperar para se libertar? Quantos dias a mais vai deixar que a mágoa dite a sua rotina? Deus não te criou para viver acorrentado a uma dor que não depende do outro para ir embora. A chave não está na reparação. A chave está no perdão. Porque só o perdão tem poder de curar aquilo que a justiça não toca. Você não precisa de permissão para perdoar. Você não precisa que a outra pessoa reconheça. Você não precisa de um pedido de desculpas bem formulado. Você só precisa entender uma coisa: quem perdoa é sempre você quem ganha, porque o perdão limpa sua alma, cura a sua memória, fecha a porta do trauma e te devolve a vida que estava presa no passado. Talvez você ainda pense: mas eu não consigo esquecer. E tá tudo bem. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é lembrar e não sangrar mais. É lembrar e não querer vingança. É lembrar e entender que você também já errou e que Deus te perdoou. Porque é exatamente isso que Jesus ensinou quando falou: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. 70 vezes 7, ou seja, sempre, incontáveis vezes. Deus sabia que algumas feridas precisariam de perdão diário, perdão que se renova, que insiste, que vence o orgulho e a dor. Perdão que só é possível com a ajuda dele. E sabe o que acontece quando você perdoa assim? A alma respira, a mente desacelera, o coração se abre para Deus fazer morada. Você começa a viver com mais leveza, a enxergar as pessoas com mais compaixão, a ter paz no lugar que antes só tinha revolta. Sim, tem dores que a justiça nunca vai resolver, mas o perdão resolve o que a justiça não consegue tocar. Ele cicatriza o invisível, traz paz onde antes só havia confusão e restaura sua liberdade de viver plenamente. Você merece ser livre. Você merece ser curado, e Deus quer te dar isso, não quando o outro mudar, mas quando você permitir que Ele mude você. Você já sentiu, no silêncio do seu coração, um peso que parece não ter fim, um peso que não se vê, não se toca, mas que rouba a sua alegria, que cansa seus pensamentos e tira a leveza do seu caminhar? Esse peso é a dor não perdoada.
É a mágoa que permanece, o rancor que se entranha dentro da alma e enfraquece cada vez mais o seu ser. Carregar essa dor é como carregar uma âncora invisível que puxa para baixo a esperança, o sonho e a fé. É uma carga que parece impossível de largar, mas que ao mesmo tempo corrói silenciosamente dia após dia. Quando alguém nos fere, é natural sentir dor, tristeza, até revolta. Mas quando essa dor não é entregue a Deus e o perdão não é liberado, ela se torna um fardo pesado demais para o coração humano. A Bíblia nos alerta sobre isso em Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause transtorno, contaminando a muitos. Essa raiz de amargura, quando cresce, não afeta apenas o seu coração. Ela contamina todo o seu ser. Ela cria raízes profundas que se espalham pelos pensamentos, sentimentos e até mesmo pela saúde do corpo. Guardar ressentimento é como beber um veneno e esperar que o outro morra. É a própria alma que sofre. Psicólogos e especialistas em saúde mental comprovam que sentimentos negativos mantidos por muito tempo afetam o sistema imunológico, aumentam o estresse, causam ansiedade e até depressão. A ciência confirma o que a Bíblia já dizia há milhares de anos: o rancor destrói por dentro. Além disso, a falta de perdão cria uma prisão invisível que bloqueia o fluxo da graça de Deus em sua vida. Você pode até não perceber, mas essa mágoa impede que a paz entre no seu coração, que o amor floresça e que você se fortaleça para superar os desafios. Essa prisão invisível não tem grades ou paredes físicas, mas suas correntes são feitas de pensamentos repetitivos, memórias dolorosas e emoções negativas. Ela prende sua alma a um passado que já passou, mas que você insiste em reviver. Você se vê constantemente revivendo ofensas, imaginando vingança ou remoendo o que foi dito e feito. Esse ciclo é exaustivo e, aos poucos, vai consumindo sua força interior, sua alegria e até sua fé. Mas a palavra de Deus também nos traz uma promessa de esperança e libertação. Jesus nos convida em Mateus 11:28-30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite é para você que se sente preso, cansado de carregar o peso da mágoa e da dor. É um convite para entregar sua carga a Ele, para que Ele te fortaleça, te cure e te liberte. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar não significa justificar o erro ou minimizar a dor. Perdoar é um ato de coragem e fé, um passo que você dá para se libertar da prisão da mágoa. Quando você decide perdoar, você escolhe romper as correntes que te prendem ao passado. Você escolhe abrir espaço para a cura, para a paz e para o amor entrarem em sua vida. Pense na história de José, que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Mesmo assim, ele escolheu perdoar e foi usado por Deus para salvar uma nação. José não permitiu que a mágoa dominasse sua alma. Ele entregou sua dor a Deus e permitiu que Ele transformasse a sua história. Ou lembre-se do perdão que Jesus demonstrou na cruz, quando pediu a Deus que perdoasse aqueles que o crucificaram, porque não sabiam o que faziam. Esse exemplo de amor incondicional mostra o poder transformador do perdão. Quando você perdoa, não apenas liberta quem te feriu, mas principalmente a si mesmo. O perdão alivia a alma, diminui a ansiedade, melhora a saúde física e abre portas para relacionamentos renovados. Você começa a dormir melhor, a sorrir com mais facilidade, a sentir uma paz profunda que não depende das circunstâncias externas. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está ao seu lado, pronto para te ajudar a carregar o que for preciso e para restaurar a sua alma.
O perdão é um presente que você pode se dar. Um presente que transforma, liberta e fortalece. Que a graça e a paz do Senhor preencham o seu coração e te guiem para uma vida leve, plena e cheia de esperança. Agora, feche os seus olhos, respire fundo, solte o peso dos seus ombros, permita-se estar aqui, completamente presente. Sinta o ar entrando e saindo devagar, e nesse silêncio sagrado, abra o seu coração para Deus. Deixe que Ele toque, com ternura, cada parte ferida da sua alma. Permita que Ele vá nos cantos onde você mesmo evitou entrar. Aqueles lugares esquecidos, doloridos, silenciosos, onde mora a saudade, o trauma, a lembrança amarga, o arrependimento. Esse é o momento de entrega, esse é o seu encontro com o Pai. Vamos orar juntos agora. Pai, eu chego diante de Ti com tudo o que sou, com tudo o que fui e com tudo o que ainda estou tentando ser. Eu não escondo nada de Ti, Senhor, porque sei que Tu me vês além das palavras. Tu conheces cada pensamento meu, cada lágrima silenciosa, cada peso que ainda carrego por dentro. E mesmo assim, Tu me amas. Hoje, Senhor, eu reconheço. Eu estou cansado de carregar mágoas, cansado de tentar parecer forte, quando por dentro estou esgotado, cansado de tentar seguir com feridas abertas. Eu confesso que por muitas vezes não consegui perdoar. Eu tentei esquecer, mas a dor me visitava à noite. Eu tentei ignorar, mas ela voltava no silêncio. Eu tentei seguir em frente, mas algo me puxava para trás. E foi então que eu entendi que não se trata apenas de seguir, mas de soltar, de entregar, de perdoar. Senhor, hoje, com humildade e coragem, eu escolho Te entregar tudo aquilo que me prende ao passado. Todas as palavras que me feriram, todas as atitudes que me machucaram, todas as memórias que me paralisaram. Eu coloco agora, diante da Tua cruz, cada rosto que ainda me causa dor. Cada nome que ainda me traz peso, cada lembrança que ainda me faz chorar, porque eu sei que não fui feito para viver aprisionado, fui criado para andar leve, com o coração limpo, com a alma em paz. Senhor, ajuda-me a perdoar, mesmo quando o outro não pediu perdão, mesmo quando não reconheceu o erro, mesmo quando a ferida parece grande demais para ser esquecida. Ajuda-me a liberar perdão, não por merecimento de quem me feriu, mas por obediência e amor a Ti e por amor à minha própria alma. Porque eu entendo, Pai, que enquanto eu não perdoo, eu continuo ligado à dor. Enquanto eu guardo rancor, eu fico preso ao que me machucou. E eu não quero mais viver assim. Não quero mais carregar esse peso, esse veneno silencioso que destrói por dentro. Liberta-me, Senhor, das correntes invisíveis da mágoa. Corta agora, em nome de Jesus, todo laço espiritual que ainda me liga à dor. Liberta a minha mente dos pensamentos que me aprisionam. Liberta o meu corpo do peso emocional que me adoece. Liberta o meu coração de toda raiz de amargura. Derrama Tua cura sobre mim agora. Vai tocando, Senhor, parte por parte. Desde os traumas da infância até as feridas mais recentes. Cura as palavras duras que ouvi e guardei. Cura as vezes que me traíram, as vezes que me humilharam, as vezes que me ignoraram. Cura os dias em que me senti invisível. Cura os momentos em que pensei que não tinha valor. Cura os silêncios que me cortaram por dentro. E me ensina a Te entregar tudo, tudo mesmo. Porque eu não quero mais apenas sobreviver. Eu quero viver, com leveza, com liberdade, com propósito. Restaura em mim a capacidade de amar de novo, de confiar de novo, de sorrir sem medo, de me abrir sem desconfiança. Eu quero ser alguém curado, alguém liberto, alguém que brilha a Tua luz e não carrega mais escuridão. Senhor, em nome de Jesus, eu Te entrego hoje a dor do abandono, a dor da injustiça, a dor do desprezo, a dor de quem foi deixado para trás.
Eu te entrego o sentimento de que nunca fui suficiente. Eu te entrego os traumas que herdei e nunca soube lidar. Eu te entrego os pensamentos que me aprisionam e peço, me renova. Coloca dentro de mim uma nova mente. Coloca dentro de mim um novo coração. Um coração leve, obediente, cheio de compaixão, misericórdia e graça. Senhor, eu também quero pedir por aqueles que me feriram. Sim, por aqueles que me causaram dor, eu oro por eles, porque eu sei que talvez eles também estejam feridos, talvez também estejam perdidos. E se foram instrumentos de dor, que agora possam ser alvos do teu amor, que eles também sejam curados, que também te encontrem e que possam conhecer o poder do arrependimento e da graça. Senhor, que minha história não termine na dor, mas que a minha vida seja testemunho de cura. Eu sou livre, eu sou curado, eu sou renovado pelo teu amor. Senhor, sustenta-me nos dias em que a mágoa quiser voltar. Sopra teu espírito sobre mim quando a lembrança doer. E relembra-me com ternura que fui chamado para a liberdade e que ninguém tem o direito de me manter preso ao passado. Pai, que os meus dias daqui para frente sejam marcados pela paz, pela leveza, pela esperança de quem sabe que está nas tuas mãos. Que eu não guarde mais silêncios pesados, mas canções de gratidão. Que meus olhos não se encham mais de lágrimas amargas, mas de brilho por tudo que tu estás fazendo em mim. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim, por me amar mesmo nos dias em que nem eu consegui me amar, por me levantar quando eu mesmo quis ficar caído, por me chamar para perto, mesmo quando eu achei que já não tinha mais jeito. Hoje eu te entrego tudo e confio que tu estás cuidando de cada parte. Em nome de Jesus, eu declaro essa vitória sobre a minha alma e recebo a leveza que só o teu perdão pode trazer. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se. Deixe nos comentários o que o perdão significa para você hoje. Sua palavra pode iluminar alguém. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe profundamente.